O banco de dados, então, é onde a gente armazena todos os dados de uma aplicação. Provavelmente, quando você for criar um sistema, esse sistema vai trabalhar com algumas informações. Seja, por exemplo, um sistema que faz o controle do estoque, ele vai precisar deixar armazenado no banco de dados todos os itens daquele estoque, as movimentações e assim por diante. Caso no seu sistema tenha um cadastro de clientes, no banco de dados vai estar todos os clientes cadastrados no seu sistema. Então, o banco de dados é onde a gente vai armazenar todas as informações. Existe mais de um tipo de banco de dados. O mais comum é o banco de dados relacional e existe o banco de dados não relacional. Não que o não relacional seja menos comum, mas sim, no meu ponto de vista, eu utilizo mais no dia a dia o banco de dados relacional e menos o banco de dados não relacional. E um não é melhor que o outro. Cada um se encaixa de formas diferentes em momentos diferentes. Então, dependendo da sua situação, um dos bancos de dados vai te atender melhor. Mas não significa que um é melhor que o outro, e sim que naquela situação ele atendeu de forma melhor o que você precisava fazer. Como eu falei, então, o primeiro tipo de banco de dados é o tipo relacional e existem alguns bancos de dados do tipo relacional. Eu vou colocar aqui 3 dos principais, tá bom? Mas existem vários, inclusive se você trabalha com algum banco relacional que eu não coloquei aqui na aula, pode escrever aí nos comentários, assim você vai estar ajudando a gente a compartilhar mais informação para as outras pessoas que estiverem olhando depois esse vídeo. Então existe o MySQL, que é um banco de dados relacional, muito conhecido. Existe o PostgreSQL e também o SQL Server. Esses são os 3 que eu mais conheço. Existem vários outros e, como eu falei, você pode até conhecer algum outro e coloque ele no comentário se você conhecer. O que eu mais utilizo é o PostgreSQL. Caso você esteja começando e queira começar a trabalhar com banco de dados relacional, eu sempre comecei em todos os projetos que eu desenvolvi, seja na faculdade, seja em cursos, normalmente a gente utilizava o MySQL, mas no meu trabalho atual a gente está utilizando o PostgreSQL. O MySQL e o PostgreSQL eles são gratuitos, ou seja, você pode baixar, instalar no seu computador, inclusive desenvolver um sistema utilizando eles e depois vender esse sistema para outras pessoas. Ou seja, você não vai precisar pagar por um banco de dados que vai atender seus clientes. O SQL Server, eu sei que precisa comprar algumas licenças, que daí tem mais funcionalidades ali. Mas o PostgreSQL e o MySQL, você vai poder utilizar ele totalmente gratuito. E existe também o tipo de banco de dados não relacional. O não relacional, eu também vou destacar aqui 2 ou 3, que são os mais conhecidos. O primeiro é o MongoDB, depois a gente tem o DynamoDB, o DynamoDB e o Redis. Então, esses são os mais conhecidos. Para você que está começando e quer aprender banco de dados, eu não aconselho que você aprenda os 6. Eu aconselho que você escolha um e aprenda a utilizar aquele ali a fundo. Porque depois que você aprendeu a utilizar um banco de dados, a ideia vai ser bem parecida para você aplicar em todos os outros. Então aprenda um, que a hora que você for aprender um outro, vai ser bem mais fácil de você conseguir começar a trabalhar com esses outros.